Olá pessoal, tudo bom? Dentro de instantes nós vamos começar a live com o nosso amigo César. César já está entrando. Boa noite, doutor César. Boa noite, tudo bem? Não ouvi ainda aqui, ó. Deve ser o meu som tá baixo. Só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Não. E aí, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Microfone ali no lugar do fone de ouvido. Experimenta agora. Você está me ouvindo? Beleza. Agora funcionou muito bem. Tá tudo tranquilo. Dentro de uns instantes a gente inicia. Temos já 9 participantes, o pessoal já está participando. Vou conversar com o pessoal um pouquinho. Já vi que alguém está dizendo que está ouvindo. Marisa, tá legal? A Marisa é a nossa secretária, César, da pós-graduação, junto com a Janine, né? E elas estão aí participando também. Provavelmente, não sei se a Marisa vai ver toda a live, mas geralmente elas entram para auxiliar alguma coisa, se for preciso. Tá? E o pessoal que está entrando também, tá ouvindo bem? Como é que tá a imagem? Tá tranquilo? Tá travando ou não? Pode falar, César. Não, parece que o pessoal falou que está ouvindo bem. Eu acho que tá legal. Pessoal da Raix, aí, ó, pessoal, obrigado pela participação. Na nossa região aqui, quem faz bastante é o André, né? O André Reck. O André formou comigo em Lages. Hoje o André é o pesquisador, representante aqui da região da Raix, um rapaz muito legal. Tem bastante gente entrando aí, tá? Tá legal. Vai dar um público bom. Então, para nós não perder muito tempo, César, né? São 19 horas em ponto. Eu vou iniciar para a gente ter 1 hora, né? Porque senão ele fecha. Aí, ó, boa noite, amigo. É o André que está participando. Obrigado, André. Boa noite. Para a gente não perder muito tempo, né? Que 1 hora passa e a gente nem vê. Vamos lá. Okay. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Maurício Vicente Alves, engenheiro agrônomo, mestre em Ciências do Solo engenheiro e mestre em Ciências do Solo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, né, doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal de Lavras, a qual o César tive o prazer de estudar junto com ele. Tá? Atualmente sou professor da UNUESC de Xanxerê, dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia. Hoje faremos uma live para falar um pouquinho sobre os impactos dos sistemas de produção conservacionistas, sobre as propriedades físico-hídricas e mecânicas do solo. O nosso convidado especial é o pesquisador doutor César Araújo Júnior, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, né, IAPAR Emater de Londrina, Paraná. O doutor César é engenheiro agrônomo, é mestre em ciência dos solos, mestre em solos e nutrição de plantas e é doutor em ciência de solos pela Universidade Federal de Lavras. Como eu comentei antes, é onde a gente estudou junto, né? Nós somos colegas de turma, entramos no mesmo período e saímos junto no nosso doutorado em Lavras. O orientador do César foi o meu co-orientador, né? O César possui vários cursos aí, além do mestrado e do doutorado, de aperfeiçoamento na área de física do solo, no College on Soil Physics. Depois tu fala o inglês melhor, né? Que o inglês do teu amigo é horrível. E tem desenvolvido estudos na área da agricultura conservacionista,
na área de compactação do solo, semeadura direta, integração lavoura-pecuária, manejo de plantas invasoras, na cultura do café, tráfico de máquinas agroflorestais. Também é docente, né, permanente do programa de pós-graduação em agricultura conservacionista em stricto sensu, a nível de mestrado acadêmico, tá? E o qual foi coordenador do curso entre o mês 6 de 2014 ao fevereiro de 2018. Então, boa noite, doutor César. Né, vamos iniciar nosso bate-papo. Primeiro você pode ter um pouco da palavra, depois vamos direto ao nosso tópico. Obrigado pela apresentação aí. Boa noite a todos, professor Maurício. Obrigado pela apresentação. Também gostaria de agradecer aqui inicialmente a Universidade do Oeste de Santa Catarina, no Oeste, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui para vocês, ao Maurício e a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer falar um pouco aqui da nossa experiência nesse tema, nessa temática. Beleza. A gente que fica grato, César, por ter você, um pesquisador de renome, né? Uma pessoa aí muito dedicada, eu conheço seu esforço, tá, né? Trabalhador. E para nós começar o nosso bate-papo, né? O nosso bate-papo de hoje, né? É intitulado, como nós comentamos antes, né? Impactos dos sistemas de produção conservacionista sobre as propriedades físico-hídricas e mecânicas do solo. Então, bem aprofundando sobre a física do solo, digamos, né? Sobre os atributos, as características, né? Das propriedades físicas do solo. Primeiro, César, para nós iniciar a conversa, o que são sistemas de produção conservacionistas? Para o pessoal entender um pouquinho. Então, esses sistemas de produção conservacionista, eles utilizam como princípio aí a deposição dos resíduos vegetais e dos corretivos e fertilizantes na superfície. Isso faz com que altere bastante a dinâmica desses nutrientes e da matéria orgânica no sistema. E, além disso, também elimina ou, basicamente, minimiza bastante essa incorporação mecânica dos resíduos vegetais no solo, deixando aí por meio da incorporação biológica. Então, eu sei que vocês já trataram aí em uma live aí a questão da biologia do solo, e essa importância também da atividade biológica aqui, e aí que entra o papel da agricultura conservacionista, a importância também em solos tropicais. Então, em tropicais e subtropicais, né, em virtude de nós termos essa atividade biológica ao longo do ano, então tem uma certa dinâmica tanto da matéria orgânica como dos nutrientes e também das propriedades físicas. Então, há uma série de alteração e eu coloquei impactos, mas também para ressaltar que não só tem impactos positivos, tem alguns impactos negativos aí. O fato de ter acúmulo do tráfego de máquinas e ausência de revolvimento, sem controle de tráfego, pode estar promovendo algum impacto negativo. Mas logicamente que os impactos positivos têm mais vantagens que os impactos negativos. São mais vantajosos do que impactos negativos. Beleza. Então, estou falando assim. Por que, né, Maurício, usar esses sistemas de produção conservacionista e a cobertura vegetal permanente, principalmente, a ausência de revolvimento? É porque em regiões tropicais a intensidade de chuva ela é muito maior do que comparada às regiões de clima temperado. Então, só para vocês terem uma ideia, nós podemos ter em torno de 1.600 milímetros de precipitação média, e pode ocorrer, já teve histórico na região norte do Paraná, de 238 milímetros de precipitação em 24 horas, chegando até chuva de intensidade de 100 milímetros por hora. Então, essa cobertura, ela reduz esse impacto da gota de chuva e outras vantagens também aí, no caso, tem esses sistemas conservacionistas que proporcionam. Beleza. Então, para nós elencar, vamos citar mais tópicos. Tu já comentou, mas mais tópicos. Quais que seriam, então, os principais impactos dos sistemas conservacionistas sobre o solo, César? Os principais impactos do sistema.
Esses sistemas conservacionistas aí, podemos elencar aqui o sistema plantio direto, os sistemas integrados de produção agropecuária, ou integração lavoura-pecuária. Também, na região cafeeira do norte do Paraná também, a gente trabalha um pouco com o sistema densado de cultivo de cafeeiras, quer dizer, mais de 5.000 plantas por hectare. Então, esses impactos, principalmente, então vamos falar assim, a ausência de revolvimento, você proporciona um acúmulo de carbono orgânico. E esse carbono, normalmente, ele fica restrito à camada superficial. Então, isso aí é um benefício que tem, mas também o fato dele ficar muito concentrado na superfície. E a questão da ausência de revolvimento proporciona esse impacto, de certo modo, negativo aí nas propriedades físicas, que aumenta um pouco essa resistência mecânica aí da camada superficial. Nós vamos falar um pouco mais das propriedades que alteram aí. Mais à frente, né? Isso aí. Então, para nós interagir um pouco mais, os impactos principais, né, seriam atuar nas propriedades físicas, melhorando ou piorando. Melhorando, no caso, mantendo a cobertura do solo, evitando o impacto da gota da chuva, né? E aí melhorando a estrutura devido ao acúmulo de matéria orgânica. Porém, né, esse acúmulo de matéria orgânica, ou de carbono orgânico, como você citou, fica restrito na camada superficial, né, César? Uma alternativa, quem sabe, agora eu vou puxar a brasa para o meu lado, né? Uma alternativa, quem sabe, para nós melhorar essa descida da matéria orgânica ao solo, seria nós melhorar a diversidade biológica do solo, né? Exatamente. Essa diversificação, por isso que a diversificação de culturas, inclusive das culturas de cobertura aí, que antecede as culturas principais, aí elas têm essa importância em virtude disso. Além dessa diversificação do sistema radicular, que vai proporcionar esse acúmulo de carbono, né, em diferentes profundidades, vai auxiliar na ciclagem de nutrientes e também ele tem o papel de fazer a mobilidade iônica em sistemas conservacionistas de produção. Então, em virtude disso, que é importante fazer a diversificação de cultivos e também saber qual o manejo mecânico que você tem que fazer nessas estruturas de cobertura. Perfeito, perfeito. Só lembrando o pessoal que está nos ouvindo aí, o César vai ministrar a aula no nosso curso de pós-graduação em manejo e nutrição de solos, que já está com as inscrições abertas, já temos com turma confirmada, né? No momento que nós encerrar a pandemia, não sabemos quando, né? Nós vamos iniciar as aulas da pós-graduação, e o professor César, pesquisador e professor, vai ministrar a aula de física do solo para nós, né? Então, só para lembrar vocês, eu não tinha comentado antes, então essa live vai ser um pouquinho do que o professor César vai comentar com vocês lá, né? Beleza, professor? Me diz uma coisa. Então, se tem todas essas vantagens aí, né? Então, por que devemos usar sistemas conservacionistas de produção de solo? Então, principalmente, eu já falei, a princípio eles foram adotados aqui no Brasil em virtude de minimizar as perdas de água e sedimentos. Inclusive em algumas regiões que nós temos lá no norte até o oeste do Paraná, solos com alto teor de óxido de ferro, estrutura microgranular muito pequena. Então, assim, em condições de mata nativa, eles têm uma boa propriedade física. A partir do momento que eles foram introduzidos no sistema de produção, eles começaram a ter algumas restrições, principalmente pela redução na porosidade total, aumento de densidade do solo. Então, nós precisamos ter o controle do tráfego de máquinas e o controle das operações mecanizadas para não causar esses impactos negativos sobre as propriedades físicas do solo. Então, certo. Nós temos que... e só ressaltar também, Maurício, que nós devemos falar que aquela sequência de culturas ela deve ser ordenada, por isso que é um sistema de produção, em virtude da gente garantir não só quantidade de resíduos, ou seja, hoje a gente está buscando no mínimo em torno de 10 toneladas por hectare, porém a gente tem que ter a qualidade desses resíduos. Então, resíduos com diferentes constituições químicas, composições químicas também para ativar esses micro-organismos diferentemente, para melhorar, consequentemente, essas propriedades físicas aí. Nós já vamos falar em seguida.
Só puxando um gatilho no teu conversa agora, essas 10 toneladas por hectare ano de matéria seca que tu comentou, por ciclo ou por ano? Já fiz a colocação da unidade. Por ano já é suficiente. Então, assim, esses sistemas conservacionistas, eles são caracterizados também por manter ou aumentar a qualidade do solo. Então, nós temos que ter 10 toneladas no mínimo para manter ou aumentar a qualidade em diferentes regiões aí que a gente tem trabalhado. Mas, por exemplo, na região da temática ali de Londrina, a gente, dependendo do ano ali, a gente consegue produção de aveia preta, de 3 toneladas até 10 toneladas por hectare. Então, depende do ano, a gente consegue somente com a cultura de inverno, e no caso a aveia é uma das principais a ser a cultura antecessora à soja, por exemplo, a gente já quase 10 toneladas de massa seca por hectare. Baita resultado. Ano passado, eu tenho um experimento de longa duração aqui, que é com plantas de cobertura no inverno, a gente rotaciona. Estamos indo para o 5º ano agora. E agora começou a dar os resultados mesmo, né? Depois do 3º, 4º ano, começou a evoluir bem. Na área do ano passado, nós tinha ervilha forrageira. Nós conseguimos 3.700 quilogramas por hectare de matéria seca de ervilha forrageira. Esse ano, aonde nós tinha nesse experimento, nós plantamos milho nele, né? Na área que tinha planta de cobertura, e com azospirilo nós produzimos 208 sacos por hectare de milho. E na área onde era pousio, né, e não tinha nitrogênio e não tinha azospirilo também, produziu 64 quilogramas por hectare por milho. Óbvio, né? Tirou o nitrogênio, tirou a azospirilo. Mas se você for comparar, nós temos o tratamento plantas de cobertura com N e sem N e com azo e sem azo. Né? Só o ato da planta de cobertura, né, aumentou 100 sacos por hectare. Né? São 5 anos de planta de cobertura e 5 anos sem na área de pousio, no caso. Aumentou 100 sacos por hectare. Quando o efeito colocou azospirilo junto e coloca nitrogênio, isso fica mais grande, fica maior ainda. Né? Mostrando a importância da diversidade das raízes, das plantas, e a gente sempre rotaciona, todo ano rotacionando, né? O sistema. Então, como principais sistemas, César, você já citou até, mas quais os principais sistemas que a gente pode trabalhar conservacionistas e as principais especificidades de cada um deles? Então, o sistema plantio direto, onde você tem aí a deposição da cultura sobre os resíduos vegetais da cultura anterior, sem revolvimento do solo. Então, ele tem os princípios básicos, que são esses que a gente falou, né? Então, eu sempre falo também, voltando aqui um pouco, enfatizar o carbono, porque ele tem relação com propriedades químicas, físicas e biológicas, e ele é indicador primário de qualidade do solo. Então, a gente usa o carbono orgânico total e suas frações também para caracterizar esses sistemas conservacionistas. Então, plantio direto, sistemas integrados de produção agropecuária aí que encaixou bem no sistema também, porque no experimento que o Instituto tem lá em Santa Teresa do Oeste, que eu já venho acompanhando ele já faz desde 2012, então com 8 anos, o pastejo animal sob forrageiras de inverno consorciadas, por exemplo, centeia, aveia, aí tem ervilhaca, ele pode proporcionar melhorias ao sistema. Então, em virtude do animal favorecer, o pastejo animal favorecer esse perfilhamento e crescimento reticular, ciclagem de nutrientes, a urina e a defecação dos animais. Então, ele proporciona aumentos de 11% a 15% na soja e no milho também, dependendo do ano. Então, a gente tem respostas positivas nesses sistemas integrados entrando. Mas sempre forrageiras, elas são semeadas ali em abril, o pastejo ocorre em torno de 50, 60 dias depois, já começa os animais a pastejar, e esse efeito dele vai ser benéfico lá na soja. Só que alguns produtores, eles têm receio de entrar no sistema integração lavoura-pecuária, sistemas integrados aí, em virtude da compactação proporcionada pelo casco dos animais.
Então, a gente já fez alguns trabalhos mostrando que quando o manejo da pastagem dos animais, então, evitar o sobrepasteiro, o superpasteiro, você proporciona esses ganhos. Por outro lado, se você não tiver controle dos animais e da pastagem, você pode proporcionar, sim, essa compactação negativa. E o que a gente observou também é que, em virtude do casco dos animais ser pequeno, ele proporciona uma pressão alta na superfície, que isso fica, mas não distribui em subsuperfície, isso fica restrito na camada superficial, e com isso a açucadora da semeadora, na hora de fazer a semeadura da cultura de verão, lá consegue reverter essa compactação da camada Essa superficial. compactação. Que legal. Então como umas premissas chaves aí seria controlar a lotação animal, né? E controlar a entrada e a saída dos animais no pasto, né? Para evitar o superpastejo. Pode continuar. Rotacionar também a questão dos custos, né? Tanto de água quanto de suplementação, porque aí você evita que concentre naquela região. Outra coisa que a gente tem que considerar é que o animal, o efeito dele sobre as propriedades físicas, ele é aleatório na área inteira, diferentemente das máquinas onde a gente consegue ter um controle de tráfego. Mas só para ressaltar, onde nesse experimento lá a gente tem 66% da área do experimento coberta pelo tráfego de máquinas. Então, o rodado da semeadora passa num lugar, o rodado do trator passa em outro, do pulverizador em outro, da colhedora em outro. Isso cobre 66% da área. Então a gente tem que tomar cuidado. E o impacto do animal superficialmente é maior do que o da semeadora. Mas subsuperficial, os implementos são maiores. O animal, além do que, ele fica, quando o pasto está numa condição boa, ele tende a ficar mais nas beiradas e depois ele vai entrando para o meio. E o caso a semeadora, um problema também é a umidade de semeadura, que pode proporcionar em subsuperfície. Aí a açucadora pode estar levando essa complicação também para a subsuperfície. Então tem que tomar cuidado com a operação de semeadura, mesmo em sistemas conservacionistas de produção. Aí. E uma coisa diferente, um sistema diferente, que é assim, saindo da questão dos grãos, mas entrando já para culturas perenes, o que a gente tem um pouco de experiência também, é cultura perene e semi-perene. Então, nas culturas perenes, nas entrelinhas, é possível também, Maurício, a gente cultivar culturas de cobertura, de menor porte, de verão, basicamente, porque no outono e inverno a gente tem a colheita, então a gente não pode ficar com essas plantas de cobertura lá. E a gente consegue aumentar a quantidade de carbono nas entrelinhas, fica semelhante ao que ocorre na mata nativa. E também tem uma outra vantagem que a gente já viu, que supressão de plantas invasoras aí na entrelinha, conseguimos com a mucuna até 90% de redução na densidade e diversidade de plantas daninhas, só fazendo manejo com mucuna. Mucuna é fantástica, né? A mucuna é fantástica. Eu tenho um experimento também com plantas de cobertura aqui, que eu tenho 20 espécies de plantas de cobertura no inverno. E no verão eu tenho um com 21. E a gente planta as mucunas, eu tenho mucuna verde, a cinza, a preta e a anã. Elas tomam conta do experimento. Se deixar, elas vão às outras parcelas e tomam conta por tudo. Né? O único problema é que elas são de ciclo muito longo, porque senão era uma excelente cobertura para colocar numa safrinha, numa outro momento. Né? Você tem que plantar cedo ela vai uma cultura de safra. É muito longa, mas senão ela era fantástica mesmo para a gente poder utilizar isso numa entre-safra. Né? Aí tem a possibilidade. Pode continuar. Tem a possibilidade? Não, no caso da entre-safra em culturas de grãos, você também já utilizou, a gente já conversou bastante a respeito dessa espécie, no caso o trigo mourisco aí, né? O trigo sarraceno, que ele tem um ciclo aí em torno de 75 a 90 dias.
E ele consegue fazer esse papel aí de entre safra, cobrir, fazer a cobertura e fazer esse papel de supressão de plantas invasoras. Eu sou fã do trigo morisco, adoro porque é 70 dias, está florido, né? E já pode derrubar e já semear em cima. A gente tem utilizado muito aqui o trigo morisco em pré-trigo. Antes do trigo, né? O pessoal diz, mas é trigo sobre trigo? Não, não tem nada a ver. Uma é leguminosa, uma é crucífera e outra, né, é uma gramínea. Então, eles não... Poligonácea, eles não são das mesmas famílias, então, né, gera uma rotação, tá? O porém do trigo é a raiz, é meio superficial, mas o trigo mourisco. Mas o restante, ele produz uma massa bem legal e bem interessante, né? Bem interessante mesmo. É uma cultura muito que pode ser uma boa opção aí para utilizar também. Muito boa. Além dos cultivos que tu comentou, né? Dos sistemas de plantio direto, do sistema da integração lavoura-pecuária, eu vi que tu trabalhou com sistemas de cultivo adensado de café, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre esses sistemas. Não é a nossa região, aqui nós não plantamos café na região de Xanxerê, aqui, mas vai vir público de todos os lados e quem está ouvindo nós é de todos os locais, né? Então é extremamente interessante a gente falar um pouquinho sobre esses sistemas aí. No norte do Paraná tem um pouco de café, no norte central, no norte pioneiro. Então, assim, o sistema cultivo adensado de cafeeiros é caracterizado onde você tem mais de 5.000 plantas por hectare. Então, o fato de você ter essa alta densidade populacional dos arbustos aí, o cafeeiro é um arbusto, ele contribui para a deposição de resíduos via a folha do cafeeiro e, basicamente, na entrelinha você tem um pouco de plantas invasoras dependendo do espaçamento entre linhas que você tem. Então, os nossos trabalhos têm mostrado, Maurício, que ao longo do tempo, então nós temos experimentos já com 10 anos, com 8 anos, a qualidade do solo ela vem melhorando ao longo do tempo, porque nós temos o controle do tráfego nas áreas experimentais. Então, por isso que esse tema proposto que a gente quis aqui trazer para essa transmissão ao vivo aqui, que essa interação entre o manejo e a qualidade do solo pode ser analisada por meio do comportamento das propriedades físicas. Então, a gente já tem visto que, desde 2010 até 2020, essas propriedades físicas têm melhorado. Então, tem melhorado em que sentido? Reduzido a resistência mecânica do solo ao crescimento das plantas, reduzido a densidade do solo, aumentada a aeração e aumentada essa capacidade de infiltração e transmissão de água dentro do perfil do solo também. Então, a gente está preocupado com essas propriedades físicas, que elas podem ser agrupadas aí por parâmetros de capacidade e também de transporte. Então, a gente tem que pensar que a água tem que entrar no solo e ela tem que ser transportada dentro do perfil. Então, veja bem, ou como você disse aí na tua frase introdutória, as características dessas propriedades que não são alteradas pelo manejo, as propriedades físicas, essas que são alteradas pelo manejo. Então, a gente pode fazer esse tipo de separação, mas a gente usa essa interação de propriedade química, física e biológica para fazer essa avaliação da qualidade do solo aí em diferentes sistemas de cultivo. Café, recentemente eu tive uma experiência aí também no plantio direto da mandioca. Então, a mandioca, ela pode... Hoje tem máquinas já adaptadas para fazer o plantio direto da mandioca. Porém, a colheita da cultura de mandioca, ainda que é uma cultura semi-perene, ela ainda é um pouco... Ela degrada um pouco o solo também, em virtude da forma que é feita a retirada da mandioca do solo. Então, não tem como. Nessa cultura, dificilmente você consegue evitar essa degradação lá no final. Certo. Bem interessante. Alguns aqui eu consegui agora entrar via o meu Instagram. A Gi Maciel pediu se os animais podem consumir o trigo morisco. Pode. O trigo morisco é utilizado para fazer ração, se vocês quiserem, para fazer ração animal e para fazer alimentação humana também, tá? Então, para quando colher a semente. A Gi Maciel, agradecer a presença dela aí na transmissão, é a Giovana, pesquisadora da Embrapa Cerrado, Giovana Alcântara Maciel, que foi nossa colega também.
Então tem outros colegas Ah, aí não que eu estou gostaria enxergando ali. É eu gostaria verdade. de, gostaria de agradecer aí a presença também do Dr. Elir de Oliveira, que entrou aí na transmissão, o Marcelo Franzini, que é meu colega do IDR, tem outros colegas aí, os parentes meus aí, ó, Ana, meus irmãos, o Raul Neto, meu irmão, Josemara, Cíntia, estão tudo aí acompanhando a nossa transmissão aí. Agradecer Tem, a participação de todos aí. tem vários alunos meus também. Obrigado aí pelos alunos, tá? Amigos, colegas também, a gente agradece a participação de todos vocês. O Francisco comenta, César, que a mucuna é um cipó que enrosca na semeadora. Francisco Cardoso, nós temos a solução para isso. Tá? Tem o rolo Max, né, da Poder Implementos Agrícolas, que a gente tem aí, a gente está vendendo, é o rolo que vai na frente da semeadora. E é super interessante para você rolar no verde as plantas de cobertura. E aí não acontece esse problema de enroscar na semeadora. Né? Ou um outro rolo faca qualquer, né? Que é bem vendido no mercado aí, que é uma função para isso. Não tem nenhum dos dois rolos, né? Uma opção, não a melhor de todas, é uma roçadeira. Vai te ajudar. César, tem mais alguma outra opção que pode trabalhar, quem sabe? Não, e a mucuna também, lembrando que a mucuna ela dá menos cipó do que É bem a menor. mucuna cinza, então ela enrosca menos, né? Mas aí depende de como que vai entrar ela no sistema. É. E ela também tem o ciclo um pouquinho mais curto também. Né? Ela não é de 160 dias, que nem tem uma verde. A verde é o ciclo longo, forma um baraço enorme. Né? Ela tem um ciclo um pouco mais curto. Né? Bom, achei muito interessante sobre o cafeeiro que tu comentou. A gente não tem muito conhecimento sobre isso, é sempre bem-vindo. Né? Eu gostaria que tu comentasse um pouco mais, César, sobre quais as propriedades físicas que nós devemos qualificar, como qualificar, e até se quiser citar números, estudos teu, né, dos sistemas de produção. Tu já deu uma palhinha antes, mas pode aprofundar e falar aí até valores, né, se você tiver alguns valores em cabeça aí para nós. Se não, deixa também para os alunos como surpresa para a aula, né? Também é interessante, quando eles vierem fazer a disciplina. Então, Maurício, vamos começar a falar um pouco. Eu tenho alguns números em cabeça, sim, mas assim, por exemplo, a densidade do solo e a resistência mecânica do solo à penetração aí são as mais utilizadas, mas seguramente elas não são as melhores para fazer essa caracterização desses sistemas de produção conservacionista. Por quê? A densidade do solo ela varia bastante conforme a granulometria, e dentro da mesma granulometria a mineralogia da fração argila vai comprometer a tua interpretação. Por exemplo, para um latossolo vermelho estroférrico de 80% de argila, que é o caso lá de Londrina, essa densidade de solo crítica é 1,25. Porém, lá em Santa Teresa do Oeste, que é ao lado de Cascavel, mesmo solo, mesma quantidade de argila, a mineralogia é diferente, essa densidade crítica já passa a ser 1,1. Então, o que a gente tem trabalhado para minimizar esse problema de interpretação é trabalhar com a curva de compactação obtida aí por meio do Insight Proper em laboratório. Então, você sabe que a curva de compactação ela vai normalizar os valores. O que nós vamos fazer? Pegar uma densidade de solo máxima obtida em laboratório e a densidade do campo dividido por essa densidade máxima. Então, nós vamos ter um grau de compactação crítico aí entre 85% e 95% em qualquer lugar do mundo, mais próximo de 85% para solos argilosos e mais 95% para solos arenosos. Qualquer lugar do mundo, esses valores, então a gente consegue fazer essa normalização de valores aí por meio dessa curva de compactação. Quem sai padrão em estudo de compactação do solo, mas muito mais utilizado na engenharia civil do que na área agrícola e na ciência do solo. A gente trabalha já com saída pronta faz um bom tempo. E no caso da resistência à penetração, uma maneira que você tem que fazer é fazer a determinação da umidade, preferencialmente determinar a umidade volumétrica. Caso você tiver a possibilidade, a melhor forma é levar as amostras com estrutura preservada para o laboratório e fazer o equilíbrio da
do conteúdo de água em laboratório e fazer a determinação para evitar que você tenha essa variação de umidade. Porém, nós temos que ter em mente que a resistência mecânica do solo aqui, a penetração a campo, é muito prática de fazer. Então, às vezes, a gente consegue, se a gente tiver uma situação lá que não tem diferença de umidade, a gente quer avaliar o efeito de uma operação mecanizada, por exemplo, nessa propriedade física. A gente pode fazer antes e depois não houve efeito da umidade. Houve efeito apenas do tráfego da máquina em si. Então, é certos cuidados que a gente tem que tomar. Além dessa, a gente tem trabalhado também com a curva de retenção de água pelo solo, porque essa curva de retenção, além do fornecimento de água para a planta e relação com o movimento de água no solo, ele também pode ser indicado aí para avaliar a qualidade física do solo, uma vez que nós temos lá na unidade de saturação, relaciona com o volume da porosidade total. Então, quanto mais, à medida que nós formos destruindo esses poros de retenção e transmissão de água, nós vamos aumentar a água retida lá no potencial, no ponto de murcho permanente, lá a umidade residual. Então, a gente consegue fazer essa mudança do sistema poroso por meio da curva de retenção de água pelo solo. Então, do ponto de vista da mecânica do solo também, a gente podia destacar aqui a pressão de pré-consolidação e essa propriedade associada com a umidade do solo, geração dos modelos de capacidade de suporte de carga do solo. Então, uma coisa pouco falada aí, mas é um dos principais benefícios desses sistemas conservacionistas também, Lucas, é que o fato de não revolver o solo, nós vamos aumentar a capacidade dele suportar a carga sem sofrer compactação adicional e vai melhorar a trafegabilidade de máquinas. Então, após chuvas, a gente consegue trafegar com máquinas ali pouco tempo depois, sem causar muita deformação adicional. Então, essa é uma das vantagens também desses sistemas conservacionistas de produção nessa propriedade mecânica do solo aí, que relaciona aí com as propriedades hidráulicas específicas do local e a máxima pressão que o solo já suportou no passado, pressão de pré-consolidação. Então, a gente trabalha propriedades físico-hídricas e mecânicas, por isso que a gente quis trazer essa questão para esse tema aqui. E, recentemente, não tão recentemente assim, a gente tem trabalhado também com essa interação solo-máquina. Então, a gente faz a caracterização das máquinas, área de contato, pneu com o solo e a distribuição dessas tensões ao longo do solo aí depende principalmente do rodado, do tipo de rodado e também da carga na roda, que são as propriedades mais importantes aí, e no caso do ponto de vista do solo, é a umidade no momento do tráfego da máquina aí, como uma das propriedades físicas mais importantes aí para a interação solo-máquina. Então, isso que a gente tem feito aí, de forma geral. São estudos bem embasados, né? Não é trabalhar simplesmente uma característica ou uma propriedade específica. É uma junção de atributos que geram o resultado específico depois, né? Eu gostaria de pedir para você, em relação à existência e à penetração. O pessoal tem utilizado muito, até na agricultura de precisão aqui. Sem avaliação da umidade do solo, a gente pode ter algum parâmetro na resistência da penetração? Então, o valor crítico ele é definido com base na umidade do solo próximo à capacidade de campo aí. Também a capacidade de campo, tanto é que vai ter uma live daqui uns dias na Sociedade Brasileira de Ciências do Solo para falar da capacidade de campo, que também é uma propriedade que há controvérsia. Mas a resistência à penetração, a gente, para ter um valor crítico, a gente tem que ter um valor de umidade próximo à capacidade de campo que a gente fez no ensaio. Porque se você está fora dessa faixa de umidade, você perde a referência. E tem outro aspecto também. Se você fizer a resistência mecânica do solo à penetração com um solo muito seco,
primeiro, você não vai ter crescimento radicular por falta de água, e segundo, porque a elevada resistência mecânica do solo vai restringir esse crescimento radicular, logicamente. Então, um parâmetro mais técnico para ser utilizado. Então, a gente tem feito, tanto no campo quanto em laboratório, e tentado fazer uma relação aí para chegar... em laboratório eu diria que tem o penetrolog de bancada, né? Para fazer. Aquele que eu fiz na minha tese, né? Eu utilizei bastante lá. Não necessariamente. A gente tem trabalhado com penetrômetro de mola, então ele é parecido com uma caneta. Ah, então, sei qual que é. Mas aqui, uma caneta, aí o penetrômetro a gente vai ter só a resistência mecânica máxima, né? No caso, o penetrógrafo de bancada, você consegue ter essa determinação em diferentes pontos aí da amostra. Legal. Da amostra. Assim, ó. Então vamos entrar num contexto aqui da região. Aqui na região o pessoal produz bastante leite, né? E os produtores de leite fazem muita silagem. E nós estamos com um projeto agora, junto com o professor Clayton da Zootecnia. O professor Clayton avalia a qualidade da silagem desses produtores, né? Como é que quando colheram, o que estão fazendo, como é que está a qualidade de silagem. E aí eu estou entrando junto com ele agora, avaliando a qualidade do solo. O primeiro passo que eu resolvi fazer foi avaliar a fertilidade, que a gente sempre faz. Mas o que eu notei, César, eu fui coletar essa semana passada, eu fui coletar 5 propriedades. E tinha chovido uns dias antes, o solo estava bem úmido, mas o trado calador quase precisava de uma marreta para enfiar no solo. O que eu notei? Compactação. Eu estou achando que o problema, não avaliei ainda nada, o problema dessas regiões de produção de silagem, é silagem sobre silagem, geralmente, com pasto no inverno e com pisoteio animal ainda por cima no inverno, né? Geralmente a lotação bem adequada, mas nem sempre tanto. Vai ter um problema mais grave de estrutura física do solo do que de fertilidade. Tá? O que tu acha? O que seria um parâmetro interessante que nós pudéssemos avaliar no campo, mais prático? Assim, a gente não tem tanta estrutura para fazer o teste da compressibilidade, né? Aquela avaliação mais específica, mas penetrolog a gente tem. Será que se nós só avaliasse a fertilidade junto com uma resistência à penetração e a umidade, nós teria alguma resposta inicial para ver se o solo estava com problemas estruturais? Sim, eu vou comentar aqui a respeito. Nós também fizemos um trabalho no município de Biporã, que é próximo a Londrina, na estação experimental do Instituto, onde lá era uma pastagem irrigada com alfafa e leucena. Então tinha essas duas forrageiras aí. E lá também aconteceu isso, que como era uma área de nitossolo, então você tem que ver que classe de solo que você está trabalhando, viu, Maurício? Porque os nitossolos... Maioria latossolo aqui. A estrutura dele já é muito mais resistente do que do latossolo mesmo, naturalmente. Em área de leite, é isso que você está falando, em área de silagem é um uso que não tem muito o que fazer, porque primeiro que na hora que você colhe a silagem, você está retirando basicamente 100% da cobertura ali. Então você tem que entrar com uma outra planta de cobertura para fazer esse papel aí de deposição de resíduos aí na superfície. Basicamente, você também tem que, anualmente, a cada 2 anos, você vai ter que fazer essa calificação mecânica, infelizmente, porque a área de silagem... A maioria das colhedoras de silagem também trafega em 100% da área, e o momento da colheita, normalmente, o solo está úmido. Então, é um problema seríssimo a área de silagem. E da nossa experiência aqui, foi isso mesmo. Tanto que nós fizemos a permeabilidade hidráulica do solo, e alguns pontos amostrais era zero a transmissão de água no perfil do solo. Meu Deus do céu! Então, a área de eu tô achando que o problema sério aqui vai ser isso, vai ser estrutura, vai ser físico, vai ser compactação, porque fertilidade eles jogam bastante dejeto de animais, eles colocam 300 quilos de potássio às vezes no cultivo, botam bastante nitrogênio, então eles adubam bem, mas o problema vai ser fertilidade, vai ser físico. O que isso pode gerar? Então, já que entramos no contexto,
Pensando em fósforo e potássio, eles são absorvidos basicamente por difusão, né? Difusão do meio, menos para o mais concentrado, mais para o menos. Me diz uma coisa, se não tem estrutura, se o solo está desestruturado, adianta eu ter um fósforo alto e um potássio alto? Não, porque o fluxo difusivo vai diminuir bastante, porque a degradação da estrutura do solo ele vai proporcionar aproximação das partículas sólidas, consequentemente vai aumentar essa absorção do fosfato aí na superfície da argila e também vai reduzir o fluxo difusivo aí, isso que você falou, então, consequentemente, não adianta ser... Então, é por isso que a interpretação da qualidade do solo ela tem que ser integrada, porque às vezes você detecta lá na análise de solo química que o teu fósforo está alto, mas a planta não está absorvendo. Por que ela não está absorvendo? Não tem água, por causa da estrutura. E a absorção está ficando maior em virtude da aproximação das partículas sólidas do solo. Então, isso é um exemplo bem característico. E a área de leite é bem custoso aí por causa disso. Nesse aspecto. Aí você me perguntou, eu só sugeriria que você coletasse também os cilindros para fazer a caracterização em amostra com estrutura preservada aí nessa área. Além da resistência à penetração, coletar o cilindro. Aí você consegue fazer um diagnóstico adequado, pelo menos. A estrutura preservada, o anel ou o torrão? O anel. O anel, né? Nas profundidades de 0 a 5, 5 a 10, eu acho que já dava para iniciar, pelo menos, né? Para fazer um primeiro estudo, né? Eu vou ver a capacidade de mão de obra nossa aí, mas acho muito interessante. Para mim, o meu principal problema desses produtores vai ser físico e não químico. Provavelmente, pelo que eu estou analisando lá, né? Tem o Detri aqui, né? Isso, focar nas perguntas aí. Eu já fiz quase todas. Fiz quase todas. O Detri é ex-aluno nosso, né? Trabalha bastante com a área de pastagens aqui, de gado, e ele estava retratando uma das áreas de pastejo bovino de leite aqui em casa. Eu acho que ele só comentou, deixa eu ver no meu, aqui que o meu travou lá. Ele só retratou. Detri, tem alguma colocação específica que tu quer pedir sobre a área de vocês? Eu acho que as perguntas eu já fui fazendo, César, no meio do contexto. Agora, se o pessoal quiser fazer algumas perguntas, ainda temos um tempinho, mais uns minutinhos, dá para aproveitar. Então, só agradecer. Complementando aqui. Pode falar aí. Não, era só agradecer aqui, agora eu perdi. Oliveira, que comentou sobre o trigo mourisco na utilização da ração, até com detalhes de porcentagem, quanto que tem que ser. Responde a Gia ali, que ela pediu antes. Muito obrigado. Pode continuar, César. Obrigado. Desculpa a intromissão. Então, a gente tem que pensar no contexto geral aí desses resíduos depositados na superfície para garantir uma boa estrutura física, garantir água, entrada de água e ar no sistema aí. Então, nós temos que pensar que, em média, cada grama de matéria orgânica, a gente precisa de 500 gramas de água. Então, isso é importante, a gente tem que ter entrada de água, pensando em filtração, pensando em transmissão de água dentro do perfil do solo, também minimizando essa questão da erosão hídrica acelerada. Então, um contexto atual que a gente está vivendo, que a gente tem que pensar é que essas mudanças climáticas, eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes. Então, isso é um número que eu tenho de cabeça também, para vocês terem ideia. Em Londrina nunca tinha chovido mais de 200 milímetros até 2012. Quando dia 19 de junho de 2012 choveu 205 milímetros. E depois, em 2016, dia 10 para dia 11 de janeiro de 2016, teve uma chuva de 238 milímetros. Então, em 24 horas, essa é a chuva histórica que a gente tem trabalhado com intensidade até 100 milímetros de precipitação por hora. Então,
essa deposição da espessa camada de diferentes intensidade de chuva em diferentes regiões. Aí no estado do Paraná a gente já tem um mapa feito aí desde 2012 que relaciona essa intensidade com base na equação que relaciona intensidade, duração e frequência das precipitações, que até o mapeamento foi feito por uma das pessoas que está acompanhando a live aí, o Pedro Rofig, eu não sei se ele já saiu, ele está aí ainda. O mapa foi feito por ele, mas que dá uma boa ideia das regiões, por exemplo, no sudoeste do Paraná, onde nós temos precipitações mais elevadas, com chuvas mais intensas, e também um relevo um pouco mais movimentado quando comparado aqui com Londrina. Aliás, o Paraná ele tem uma variabilidade imensa aí de condições climáticas, assim como Santa Catarina também. Então, aí que está o desafio da pesquisa, a ter diferentes sistemas de produção para as diferentes regiões e para as diferentes culturas aí de interesse nas diferentes regiões da adaptação climática. Então, nós temos... Pode falar, Maurício. Eu acho que Santa Catarina é um pouco pior ainda, porque o relevo é mais acidentado ainda, né, César? Aí fica pouco pior que do Paraná. Pode continuar, vocês têm, daí eu cortei mais uma vez. Então, tem a questão da área muito grande do basalto, a área de deposição de sedimento, e também tem a região do Arenito Caimã, lá que cobre em torno de 16% aí do estado do Paraná, que também é uma área de solos muito arenosos, muito frágeis, baixa fertilidade natural e problemas intensos. Então, esses sistemas conservacionistas de produção têm sido adequados para manter ou melhorar também essa questão de uso dos recursos naturais. Então, a gente melhora bastante a qualidade da água, a qualidade do solo, e pensando no ambiente como um todo, a gente vai ter uma melhoria aí em virtude da utilização desses sistemas. Perfeito. O Detri, só comentando, o Detri disse que está vivendo essa realidade, exatamente na casa dele, a realidade da compactação. Detri, você como engenheiro agrônomo, vamos trabalhar isso aí. Vamos fazer uns trabalhos juntos aí para a gente melhorar isso aí. O Raul comenta da intensidade das chuvas em diferentes regiões, né, que tu comentou. O Pedro tá aí, falou, tô aqui. E o Pedro, o Raul pergunta para você falar um pouquinho sobre o manejo do mato no café. Que tem um trabalho teu aí sobre manejo de mato na cultura do cafeiro, então fique à vontade. Então, o nosso experimento em Londrina já está com 10 anos agora, e a gente notou uma melhoria muito grande na área que fica com esses matos nas entrelinhas, mas também não pode deixar crescer bastante, muito assim, descontrolado. Sobre a saia do cafeeiro, esse controle foi realizado. Então, em teor de carbono orgânico, ele se aproximou bastante ao solo da mata nativa, sem perder a questão de produtividade dos cafeeiros. Então, ali na região norte do Paraná, onde não tem problema de déficit hídrico e alta retenção de água no solo, então, esse é o manejo que a gente recomenda aí como ideal. Diferente do que na região do Cerrado, em Minas Gerais, aqui onde eu tenho experiência também, trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado, não poderia ficar essas invasoras nas entrelinhas, porque aí estaria competindo com a água, com a planta, e reduziu, nesses experimentos aqui em Minas, 50% a produtividade do cafeeiro, diferente do que ocorreu lá no norte do Paraná. Conseguimos manter a qualidade do solo e manter a produtividade dos cafeeiros também. Então, que bom. E além disso, nesse experimento, que a mucuna suprimiu 90% das plantas invasoras aí. Então a gente faz a semeadura da mucuna e do amendoim cavalo sempre em outubro, e em janeiro, fevereiro faz a roçagem dele e joga esse resíduo vegetal sobre a saia do cafeeiro, para biodisponibilizar esses nutrientes acumulados na parte aérea das plantas. Duas funções, né?
três, na verdade. Uma função é cobrir o solo para evitar as plantas daninhas, outra função é a raiz para melhorar a capacidade de filtração e a terceira função é melhorar a capacidade de liberar, de ciclar nutrientes para a cultura do café. Né? E aumenta o estoque de carbono também no solo. E melhora a matéria orgânica, o estoque do carbono no solo. O André, da Raix, comenta que a estabilidade da produtividade depende da capilaridade do solo. Então, melhorar a qualidade da estrutura é fundamental. Perfeito. Com certeza, melhorar a estrutura é fundamental, né? Para a gente conseguir aumentar a capacidade de armazenamento e de retenção de água no solo, né? E essa água ficar disponível para as plantas, né? Então, é importantíssimo isso. Bom, já estamos com quase 1 hora, César. Eu gostaria que você fizesse umas considerações finais para nós, né? E aí nós fizemos um agradecimento após. Então, Maurício, portanto, a utilização hoje está ficando cada vez mais evidente aí que a utilização desses princípios da agricultura conservacionista aí que é utilizado nesses sistemas conservacionistas, que é manter cobertura vegetal permanente, revolvimento mínimo do solo, diversificação de culturas e manter raízes sempre vivas no solo é essencial aí para minimizar o impacto desses fenômenos meteorológicos extremos aí, a precipitação, radiação solar diretamente da superfície do solo, que contribui para baixar a diversidade também de micro-organismos. Então, eles são essenciais aí para melhorar a questão de uso e manejo aí dos recursos naturais que a gente tem disponível aí, que são escassos, caros, né? Então, a gente tem um leque de possibilidades aí para a gente garantir a produção de alimentos aí para essa população cada vez mais crescente aí, sem degradar os recursos naturais. Essa que é a mensagem final aí, eu acho que o mais importante aí. E por meio dessas propriedades, não só física, mas do solo, de uma forma geral, a gente consegue monitorar aí e saber até que limite a gente pode deixar sem fazer uma intervenção mais drástica. É isso aí. É isso aí. Né? A gente entende, né, e já está mais do que entendido, na verdade, que o solo é a base fundamental para a nossa agricultura, né? Se nós ouvir o vencedor do SESBIT aí de Mangueirinha, ele comenta, né, que o solo foi a base fundamental para ele produzir. E ele é um cara fantástico, né? Extremamente sustentável a agricultura dele, né? Então, é um exemplo que a gente tem que seguir. Nós temos aqui exemplos na região também com vários produtores que estão fazendo isso, produzindo mais verde, menos fungicida, menos herbicida, menos inseticida, e consecutivamente melhorando o perfil, estrutura, e aí melhorando, refletindo em fertilidade do solo e em qualidade do solo. Então muito obrigado, César. Agradeço a oportunidade aí mais uma vez. Foi bom aqui falar com vocês. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí, e a expectativa aí para, na hora que acabar essa pandemia, a gente poder estar em contato aí presencialmente. Com certeza. Vai ser um prazer recebê-lo aqui em Xanxerê para ministrar as nossas disciplinas, né, a nossa disciplina de Física do Solo, né, no curso de Manejo do Solo e Nutrição de Plantas. Tá? Avisando mais uma vez o pessoal, ainda restam algumas vagas, tá? Porém procurem que já está quase cheia a turma. Tá? É interessante, aí pode entrar em contato até pelo próprio store nosso aí. César, muito obrigado, agradeço a todos os presentes que estão nos ouvindo, tenham todos uma boa noite e fiquem em casa se possível. Boa noite. Obrigado.